Como é que você está? Espero que você esteja bem, preparado, preparada para começarmos mais uma aula, para começarmos mais uma semana. Pega o teu material, te levanta, acorda, coragem. Vamos lá, vamos lá. Não desanima, não está cansado, se espreguiça, vamos embora. Vamos dar continuidade ao nosso assunto de genética, né? Eu acredito que você esteja gostando da genética agora, né? Estamos fazendo bastante exercício, estamos tirando as dúvidas, né? E é interessante sempre você não esquecer de ficar familiarizado com aqueles termos, né? Com as palavras, os conceitos básicos da genética, porque agora vão ser conceitos de biologia, de ciências que vocês vão levar com vocês. Vamos hoje falar um pouquinho, tá certo? De um assunto bem tranquilo, bem fácil, né? Que é a polialelia, ou também conhecida como os alelos múltiplos. Pegou o teu material, te acordou? Então fica ligadinho. Qualquer dúvida, anota. Antes da gente falar, né, da polialelia, vamos relembrar um pouquinho o que são alelos. O que é o alelo? O alelo é cada uma das formas alternativas, das várias formas alternativas do mesmo gene que ocupa o locus no cromossomo e atua na determinação do mesmo caráter. É o que, professora? Não entendi nada. Primeira coisa, gente, o alelo é o quê? É a forma em que o gene ele vai estar determinando alguma característica, certo? E ele vai estar no locus do cromossomo. Professora, o que é locus? Eu me esqueci. Locus é aquela posição que as características vão ocupar nos cromossomos. Nos indivíduos diploides, sempre apresentam 2 alelos para cada gene. Um vem de origem da mãe e a outra vem de origem do pai. Nesse exemplo aí, a gente consegue ver perfeitamente, né, os alelos. Ou seja, aqui, ó, estão 2 cromossomos homólogos, certo? Como vocês podem ver aqui, ó. E eles vão ter o mesmo, aqui são alelos, olha aqui, ó, alelo e o alelo, tá certo? E eles vão ocupar o mesmo locus. Locus é essa posição aqui, ó, onde eles vão estar encontrados num cromossomo. Isso aí a gente estudou logo na primeira aula. Lembra que aqui eles vão estar determinando alguma característica. Por exemplo, cor dos olhos. Ok? E o que são esses genes alelos? Ó, é o par de cromossomos homólogos que ocupam o mesmo locus gênicos para determinada característica. É o que eu acabei de falar, tá bom? Então, olha aqui, ó, gente, lembrando que o cromossomo homólogo, o que é que ele precisa? Ele tem que ter o mesmo tamanho, né? Eles têm que estar pareados, eles têm que ter o mesmo tamanho, eles têm que ter a mesma posição dos centrômeros. Professora, o que é isso? Gente, os centrômeros é quando eles estão pareados, eles são ligadinhos, tá certo? Vamos dizer assim, são juntos por uma pecinha, fala bem simples. Então, até essa pecinha tem que estar na mesma posição. Se tiver um em cima e embaixo, eles não vão ser homólogos, tá? Então, eles têm que ser na mesma posição. E eles têm que ter a mesma sequência genética. Então, aí sim eles são homólogos. Olha aqui, ó, eu tenho 2 cromossomos homólogos. Ah, professora, mas aqui a cor está diferente. Gente, a cor está diferente para dizer que uma a gente vai herdar do pai e a outra a gente vai herdar da mãe. E aí eles estão na mesma posição para determinada característica. Então, aqui é o locus gênico, tá certo? Lembraram? Agora a gente vai ver agora a polialelia ou alelos múltiplos. O que é isso, professora? Alelos múltiplos, está falando, olha só, significa que nós vai ter 3 ou mais tipos de alelos distintos para o mesmo locus. Ou seja, na imagem que eu te mostrei agora, a gente tinha 2 alelos para a cor dos olhos, que veio da mãe e veio do pai. E o que é o alelo múltiplo?
Ou a polialelia é quando você tem 3 ou mais características para aquela posição, tá certo? Então, eles vão estar ali para determinar alguma característica. Dá um exemplo. Eu tenho um cromossomo X e eu tenho um alelo A, B e C. Eu tenho 3 tipos de alelos. E no cromossomo Y, eu tenho A, B e C. Eu tenho 3. Mesmo eu tendo 3 de cada lado, professor, e aí vai prevalecer qual? É isso que a polialelia, a gente precisa fazer cruzamentos, a gente precisa ler a questão para saber se vai ficar o A do pai com o A da mãe, ou vai ficar o A do pai com o B da mãe. Aí eu não sei qual é a que vai prevalecer. Então, é só para a gente saber que nessa determinada característica, nessa mesma posição, quando você tem 3 ou mais, isso aí não é mais um alelo, vamos dizer assim, normal. É um alelo múltiplo, tá certo? Em outras palavras, olha aqui, ó. Cada indivíduo tem apenas um par desses genes, mas as combinações possíveis entre elas vão ser várias, como falei para vocês, né? Quando um locus no cromossomo pode ser ocupado por uma série de alelos múltiplos, aumenta a variabilidade genética. O que é isso, professora? Vai aumentar as diferenças genéticas, porque a gente não sabe quais são as combinações. E a gente tem mais possibilidades. 4 alelos de um lado, 4 de outro. Quando a gente vai juntar, certo? Por quê? Porque a quantidade de combinações possíveis entre os alelos para cada locus vai ser maior. Super fácil, não é verdade? O que acontece esses alelos múltiplos ou essa polialelia? Sabe por que acontece? Porque nossas características elas são determinadas por 2 alelos. Mas com o passar do tempo, eles podem sofrer mutações sucessivas e aí vai originar novos alelos. Como a gente mostra aí uma imagem, é como se ele viesse normal, 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 e vai ter um momento que ele vai mudar. Então, por isso que surgem mais de 2 características. É só isso que a gente precisa saber dos alelos múltiplos. Ok? Gente, um exemplo de alelos múltiplos que cai muito, todo exercício, vestibular, concurso, Enem, tá certo? É a questão da cor da pelagem dos coelhos, tá? Então, é um exemplo clássico. Até quando você bota para pesquisar exemplos de polialelia, o primeiro exemplo que sempre aparece é essa questão da pelagem dos coelhos. Então, o que foi descoberto nesses coelhos? Que eles tinham, para essa cor da pelagem, 4 tipos de alelos. Ou seja, 4 tipos, né, de alelos. Então, ó, quais foram os 4 tipos de alelo descobertos nos coelhos? O Czão significa selvagem, tá? O C com um Czinho H em cima é chinchila. O C com Hzinho é Himalaia. E o C com o Azinho pequeno é o albino. Então, ele aqui dá uma ordem, tá certo? De dominância, vamos dizer assim. Quem domina mais do que o outro? Então, aqui está na ordem, ó. Então, o selvagem, ele é mais dominante do que o chinchila, do que o Himalaia, do que o albino. Então, aqui, esses 4 alelos, a gente também pode dizer que são os fenótipos, tá certo? Então, ó, como os alelos ocorrem aos pares, nos indivíduos há 10 tipos possíveis de genótipos em coelhos, quanto a esses 4 tipos de fenótipos. Não entendi, professora. Quando você vai juntar essas letrinhas, né? Se é selvagem, com chinchila, com Himalaia ou com albino, você pode ter 10 junções, porque ele tem que estar em dupla, diferentes. E aqui ele mostra, ó, você pode ter Czão com Czão, Czão com o chinchila, o selvagem pode ser com Himalaia e o selvagem ele pode ser heterozigoto. Então aqui, ó, quando a gente conta 1, 2, 3, 4, aqui tem mais 3, 2 e 1. Então você tem 10 possibilidades de acontecer num cruzamento. Então é isso que é os alelos múltiplos. É você fazer essas combinações, essas possibilidades, tá? Mas aí eu tenho uma dicasinha para vocês.
Outra coisa, em nós seres humanos, um exemplo de polialelia ou alelos múltiplos é o quê? É o gene que vai determinar os nossos grupos sanguíneos, né? O que a gente chama de sistema ABO. Ou seja, existem esses fenótipos aqui para os tipos de sangue, sangue tipo A, tipo B, AB e o O. E os alelos que podem surgir aqui, tá certo? É esses aqui, ó. Então, você tem quantas possibilidades? 6 possibilidades para o nosso sistema ABO. Mas isso aqui é assunto da próxima aula, certo? Agora é com você. Falei. Vamos ver se vocês entenderam essa questão da polialelia. Podemos dizer que a polialelia é um fenômeno em que se observa a presença de mais de 2 alelos, né, para uma mesma característica, tem que ser de 3 para cima. O surgimento desses novos alelos acontece e ocorre por quê? Por causa de quê? Reprodução sexuada, mutação, uma doença genética, o uso de medicamento ou a utilização de técnicas para a recombinação gênica. Por que acontece a polialelia? Tá super fácil, eu falei, né? Por causa da letra B, B de beijo, né? Mutação, que esse gene ele pode sofrer com o tempo, tá bom? Tá vendo? Quando você presta atenção, tudo fica mais fácil. Segunda questão. Imagine que em um dado mamífero, a cor da pelagem seja determinada por esses 3 alelos. Alelo P quer dizer que a pelagem é preta. Alelo C, que a pelagem é cinza. E alelo B, que a pelagem é branca. Considere que o alelo P é dominante sobre o B e que há uma dominância do alelo C sobre os alelos P e B. Vocês percebem que algumas questões da genética, elas falam mais para complicar, né? Ele está dizendo aí que o P é dominante, tá certo? Mas em relação ao B, mas que o C também há uma dominância. Em um experimento envolvendo 5 cruzamentos, foram utilizados os animais com esses 3 tipos de pelagem. Eles pegaram os 3 e começaram a fazer cruzamentos. Os cruzamentos e resultados são apresentados nessa tabela que está aqui do lado. Ó. Então, no cruzamento 1, ele pegou o macho branco com a fêmea branca e ele teve, né, quando ele cruzou, 100% de branco. No cruzamento 2, ele pegou o branco com cinza, ele teve meio a meio, 50% de cada. No cruzamento 3, pegou cinza com preto, mas só teve cinza, 100% cinza. No cruzamento 4, veja que interessante, preto com preto, mas teve 75% preto e 25% branco. E no cruzamento 5, preto com branco, teve 100% preto. A questão continua, ela é um pouco grande, vamos lá. Se os machos de pelagem cinza provenientes do cruzamento 2, tá aí, ó, branco com cinza, forem acasalados com as fêmeas de pelagem preta, provenientes do cruzamento 5, espera-se que entre os descendentes, aí ele dá aí, né, as possibilidades, 50% de um, o que a gente vai fazer nisso daí? A gente vai pegar os indivíduos do cruzamento 2 e vai cruzar com os indivíduos do cruzamento 5. Olha só como é fácil. Quem é o 2? Eu botei aqui porque a questão é grande, eu fui repetindo essa tabela. Então, quem é o cruzamento 2? Olha aqui a setinha, ó. Cinza com branco. E quem é o cruzamento 5? Preto com branco. Fazendo esse cruzamento que a gente já sabe, olha, então não deu para fazer a setinha. C com P, C com B, né? B com P, né? O P com B e B com B. Então, esse daqui é o resultado que a gente teve desse cruzamento. E aí, observando esse resultado, o que é que a gente pode concluir? Que nós temos aqui, ó, C, cinza está prevalecendo, né? E aqui o cinza. Então, 50% são cinzas, 25% vai ser preto e 25% vai ser branco.
Aqui está o resultado, eu coloquei as letrinhas para vocês não confundirem. Então, a resposta aí, ó, vai ser a letrinha E, porque 25 vai ser preto, 50% vai ser cinza e 25 vai ser branca, tá certo? Então, fácil, é só você interpretar a questão. Você vê que ele dá uma questão bem grande, mas ele já pergunta no final, né? Ele quis explicar. Então, isso aí é até para deixar você um pouco desequilibrado, é para deixar assim, nervoso. Meu Deus, que questão é essa? Tá falando de pelagem que você domina, vê. A gente não usou dados nenhum da questão, hein? Praticamente. A gente só usou a tabelinha. Mandou pegar o cruzamento 2 com o cruzamento 5 e dar o resultado. Então, às vezes, a gente se precipita em achar que é ruim, que é difícil, que não vai aprender. Isso aí a gente já sabe fazer cruzamento, que a gente já fez muita atividade sobre isso, ok? Então, espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, nós vamos tirar todas elas, tá certo? Um grande beijo e até a próxima.